Jornal Mundo Rádio. Histórias contemporâneas na atualidade. Jornal Mundo Rádio traz sempre pautas inéditas a cada edição. O tema de hoje, o rádio. A apresentação, Atanael Assis. Bom dia. O rádio tem o seu início no ano de 1873 do século XIX, quando o jovem Roberto Lândio de Moura, aos 16 anos de idade, iniciava uma série de pesquisas e experimentos nas áreas da física e da ciência e possuía ideias avançadas naquele tempo, em busca de resultados para a invenção da telecomunicação, em futuro a radiodifusão. Lândio de Moura torna-se pioneiríssimo na transmissão de sons em sinais de telégrafo sem fio, através de sinais de ondas eletromagnéticas, dando origem ao telefone, teletipo, a televisão, o controle remoto e o rádio, antes de outros cientistas, sendo pioneiro na transmissão de som da voz humana em seus equipamentos de invenção. O microfone eletromecânico já era produzido, formando a integração dos veículos comunicadores. Suas patenteações foram registradas no Brasil no ano de 1900, no registro de número 3279, indicando o funcionamento através do espaço, da terra e da água. No ano de 1904, o inventor registrou nos Estados Unidos o transmissor de ondas, o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. Roberto Lândio de Moura realizou experiências e transmitiu a voz humana a partir do ano de 1892 e 1893, nas cidades de Campinas e São Paulo, com cobertura exclusiva do jornal O Estado de São Paulo, que noticiou os fatos em matérias. Em 1899, ocorreram outras transmissões no Colégio das Irmãs de São José, onde tornaram-se palco das demonstrações em públicos. Hoje, o Colégio Santana está localizado no alto do bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. O Jornal do Comércio registrou demonstrações das invenções do precursor no dia 3 de junho de 1900. Também, transmissão da conversação à distância em sinais sonoros em raio de 8 km da Avenida Paulista ao Alto de Santana. O destino da invenção nacional teria outro destaque no Brasil se houvesse apoio do governo federal. Um projeto que entrou no descaso e na incompreensão e não ficou por aí. Foram muitas dificuldades enfrentadas pelo pai do rádio naquele século. Debilitado de saúde e desanimado por não conseguir apoio e patrocínios, Roberto Lândio de Moura vai ao encontro do cônsul britânico na Inglaterra, na intenção de patentear todos os seus inventos. Lândio de Moura não queria que tudo morresse ao tempo. Guglielmo Marconi adquire e toma posse dos equipamentos de Roberto Lândio de Moura e dá sequência aos desenvolvimentos na Itália. Consegue todo o apoio em todas as esferas políticas e governamental, iniciando a comunicação através das ondas eletromagnéticas, dando origem ao rádio. Padre Lândio de Moura dividia a ciência e a religiosidade, foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro, com uma sólida formação científica e cultural. Formou-se sacerdote em Roma, na Itália, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 21 de janeiro de 1861 e faleceu em 30 de junho de 1928, em sua terra natal, vitimado pela tuberculose aos 67 anos de idade. Morreu pobre e no anonimato. Foi conhecido na área da transmissão sem fio, via ondas de rádio e luz. O rádio veste verde e amarelo. Você ouviu o Jornal Mundo Rádio, primeira edição, sempre em 3 edições, de segunda a sábado às 9 da manhã, ao meio-dia e às 9 horas da noite. Jornal Mundo Rádio, histórias contemporâneas na atualidade. Apresentou Atanael Assis. Jornal Mundo Rádio. Histórias contemporâneas na atualidade. Jornal Mundo Rádio traz sempre pautas inéditas a cada edição. O tema de hoje, Direitos Humanos. Apresentação, Atanael Assis. Boa tarde. Tudo começou na República Francesa em 26 de agosto de 1789, após o rei Luís XVI ser afastado e sentenciado por alta traição e condenado à captação na guilhotina no dia 21 de janeiro de 1793,
quando tomava posse o novo governo. E para legitimá-lo, os deputados da Assembleia Francesa criaram artigos para compor o texto da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, com as leis e lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Após 159 anos, foi necessário fazer uma reforma para combater as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, comandada por Adolf Hitler, ordenando o genocídio de judeus e outras minorias nos campos de concentração. A ONU, Organização das Nações Unidas, reuniu em Paris a Terceira Assembleia Geral, reformando o artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, surgindo então a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948, em documento intitulado, formado por 30 artigos, dando condições humanas a todos os povos e nações, classificando que todos são iguais perante a lei, com direitos e sem qualquer distinção, a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a Declaração dos Direitos Humanos. O primeiro artigo diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, ou do território independente sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de segurança. A importância histórica da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi estabelecida radicalmente para a concepção ética e proclamação de leis, unificando a humanidade com as mesmas dignidade e respeito a diferentes civilizações, em condições naturais solidárias e que todos os seres humanos formem um só grupo na face da Terra. Os direitos humanos básicos referem-se à vida, à liberdade de expressão, opinião, religião, direito à saúde, à educação e do trabalho. Em 1966, foram criados mais 2 documentos, originando o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Políticos, agregando ao direito civil, definindo garantias do cidadão no artigo 5º da Constituição Federal promulgada em 1988. Você ouviu o Jornal Mundo Rádio, segunda edição, sempre em 3 edições, de segunda a sábado às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 9 horas da noite. Jornal Mundo Rádio, histórias contemporâneas na atualidade. Apresentou Atanael Assis. Jornal Mundo Rádio, histórias contemporâneas na atualidade. Jornal Mundo Rádio traz sempre pautas inéditas a cada edição. O tema de hoje, jornalismo. Apresentação, Atanael Assis. Boa noite. O jornalismo surge na era do Império Romano, no governo lendário de Júlio César, general comandante militar que se destacou em marketing e tinha como hobby divulgar os resultados positivos de suas competições. Ao mesmo tempo, tinha a preocupação de divulgar serviços de utilidade pública sobre a expansão do império, realizando inúmeras publicações como propaganda a seu favor. Futuramente, com o crescimento noticiário de suas autorias, General César cria o primeiro jornal, destacando notícia do cotidiano, classificado por Acta Diurna. O jornal Acta Diurna vinculava como publicação oficial do Império Romano, surgindo no ano 59 a.C., em período do governo César. Júlio coletava informações dos acontecimentos, reportando para os povos de todas as localidades do Império e população em redores do palácio, relatando sobre a conquista militar e sobre as conquistas da ciência e política. Ao longo do tempo, foram necessários contratar os primeiros profissionais para escrever o Acta Diurna. Reunia a formação de jornalistas, cobrindo todas as regiões territoriais romanas, acompanhando e apurando os fatos para formalizar o jornal. Naquele tempo, não existiam papéis nem impressão, por serem bastante caros financeiramente, e os trabalhos eram publicados em placas brancas de papel e madeira, como se fosse outdoor.
Os outdoors eram colocados nas placas nos centros das cidades, ficando exposta ao público em geral diariamente. E às vezes havia certo atraso no tipo de informação. Porém, o Acta Diurna preservava critérios de não publicar derrotas do exército romano, notícias do cotidiano e nem escândalos citando pessoas públicas ligadas ao Império. A tecnologia chega na Idade Média quando o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa de papel, dando salto de grande avanço no processo de modernização. A tiragem saía do manual e passava a ser realizado por máquinas, tendo melhoramento significativo à época com a mão de obra em pouco custo, fluindo o crescimento na produção de livros e jornais. A era Gutenberg de renascença da prensa de papel fez revolução para a modernidade, despertando a ciência e o jornalismo capacitado. A tecnologia do século XVII cada vez mais se avançava, evoluindo e popularizando em grandes números de livros e jornais. Iniciava então as qualificações e regulamentação profissional dos jornalistas. O conceito de liberdade de imprensa foi criado pela Suécia em 1766, e o aparelho de telégrafo revolucionaram os textos, que gastavam antes horas para serem repassados aos jornalistas, chegavam ao destino em poucos minutos. Os acontecimentos ocorridos pela manhã a cada dia se tornavam notícias no mesmo dia, no período da tarde. Na Idade Moderna do século XX foi a era da informação, onde o jornalismo e o jornal impresso chegaram no auge e ganhou popularidade. Nos dias de hoje, a notícia é imprescindível na vida de todos. Chega em tempo real por várias plataformas digitais e principalmente pelo rádio, destacando que a informação é jornalismo. Você ouviu o Jornal Mundo Rádio, terceira edição, sempre em 3 edições, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 9 horas da noite. Jornal Mundo Rádio. Histórias contemporâneas na atualidade. Apresentou Atanael Assis.